Agora nós vamos começar a montagem do presépio. Qual que é o propósito do presépio? Né? É que cada semana do Advento um novo reino chegue. É como se cada reino estivesse se preparando para o nascimento do menino Jesus. Então, primeiro o reino mineral se prepara para a chegada do menino Jesus. Na segunda semana, o reino vegetal. Na terceira semana, o reino animal. E na quarta semana, o homem. Então, cada um dos 4 reinos se prepara para o grande momento que é o nascimento do menino Jesus. Então, eu vou dedicar um vídeo para cada semana, para que a gente possa conversar sobre o que fazer a cada semana. Neste vídeo, a gente vai conversar sobre a primeira semana, que é o reino mineral. A estrutura do presépio, ela aparece sempre na noite anterior ao primeiro domingo de Advento, sempre depois que a criança for dormir. É muito legal que a criança não veja você preparando a estrutura do presépio, tudo bem? Então, não importa se você vai fazer o presépio pequeno, o médio ou o grande, depois que a criança dormir no sábado, você prepara. E no domingo é muito legal, quando a criança acorda de manhã e vê alguma coisa nova que chegou. Né? Então, chegou uma coisa da mãe, vem ver. Então você chega lá para dar uma olhadinha e se surpreenda também, porque é muito legal. Uau, nossa! Né? E aí, então, você também celebra a chegada desse presépio na casa de vocês. Eu costumo dizer que quem trouxe o presépio foi o anjo do Natal. Então eu digo, olha o que o anjo do Natal trouxe. E assim, então, a gente celebrava. E então eu dizia, à noite nós vamos então fazer o presépio. Então, existe uma grande diferença da gente conversar sobre o presépio e fazer o presépio. Então, quando a mãe diz, à noite nós vamos fazer o presépio, significa conduzir a história, a música, o acender das velas. Isso, mostrando este caminho, eu vou fazer um outro vídeo que vai chamar Presépio em Ação. Lá eu não vou falar nada, tá bom? Lá nesse vídeo, se você quiser ver, eu vou fazer as 4 semanas junto, contando as histórias, fazendo todo o caminho exatamente como eu faço com as crianças, para vocês terem uma visão do que é isso fluido no caminho do que é fazer o presépio. Mas agora, nesse vídeo, a gente vai interromper, para a gente poder conversar sobre o que é esse presépio e trocar essas dicas, essas informações. Então, vamos dizer que na noite anterior você já preparou, então tem que estar pronto na noite anterior, não importa o tamanho, não importa. Mas o teu pano azul, simbolizando então o céu e o que permeia a terra, as velas, pode ser 4 velas só, no caso dos menores, 24 velas como a gente tem aqui nesse grande. Você vai ter uma manjedoura, a vela principal do nascimento, no presépio, no caso do grande, o estábulo, a estrela, o anjo e a Maria. Então, esse é o princípio do presépio. Na noite que vai iniciar, então, você já coloca, na noite anterior, você vai colocar o primeiro elemento, indicando qual é o elemento daquela semana, tá bom? Então, nesse caso, a gente colocou aqui um cristal. Você pode colocar as pedras mais finas, mais lapidadas, mais para cima. E as pedras mais rústicas, mais para baixo, indicando que aqui é a terra, né? Que é como se Maria tivesse, então, vindo do céu com o menino Jesus até a terra. É muito legal que a criança fique a semana inteira trazendo presentes para o presépio. É muito legal, porque lembra que a gente falou bastante sobre o Advento ser o tempo de se acalmar e o tempo de acordar os nossos sentidos para outras coisas que não seja a música lá fora, o Papai Noel, o supermercado, o agito todo. Então, quando a gente faz esse caminho, a criança vai ficar então a semana inteira, a primeira semana inteira, procurando pedrinhas, né? Procurando presentinhos para trazer para o presépio à noite. Então eu costumo fazer o presépio sempre à noite, antes da minha criança dormir. Então antes das minhas filhas dormirem, a gente encerrava a noite com o presépio. Então elas já escovavam o dente, fazia xixi, tomava banho, punha pijama, estava prontinha para ir para a cama. Então a gente sentava, apagava as luzes,
fazia o presépio, e do presépio ela já levava uma velinha pro quarto, eu apagava a velinha, elas já iam dormir. Não tinha mais conversa depois do presépio, porque assim a criança vai pro sono levando aquela imagem do presépio. Então acabou o presépio, hora de dormir, né? Então na minha casa, pelo menos sempre foi assim, e sempre foi muito legal ter feito dessa forma. Então as crianças elas vão ficar acordadas e prestando atenção no que presentes elas podem trazer. Então era muito comum que as minhas filhas durante o dia achavam pedrinhas, achavam coisinhas, enfim, na natureza. Então elas traziam, já me mostravam, olha o que eu trouxe para o presépio, e guardavam por perto, no móvel. E à noite elas pegavam e ficavam segurando na mão, esperando a hora certa de colocar no presépio. Então como que é a sequência para vocês entenderem? Depois eu vou fazer isso com calma, mas só para vocês entenderem como eu faço, tudo bem? Então, ok, as meninas prontas, crianças prontas para dormir, sentam em volta aqui no chão, eu apago as luzes, então eu acendo, já estou com a minha caixinha de fósforo, então eu acendo a primeira velinha, cantando Advento, Advento, lembra que é o primeiro domingo, uma luz, reluz. Depois eu vou colocar essas músicas para vocês, tá bom? Então eu acendo a primeira velinha. Então essa é a sequência que eu faço. Eu canto, acendo a velinha, conto a história. Então conto uma história do reino mineral. Depois eu canto a música sobre astros, sobre estrelas. Maria caminha até a primeira velinha, né? E a gente canta, eu abro então pra gente cantar músicas que tenham a ver com aquele reino, e é nesta hora que as crianças vão então presentear o presépio com as pedrinhas que elas trouxeram. Então elas vão presentear e vão escolher aonde elas querem colocar a pedrinha delas. É muito comum as crianças quererem colocar a pedrinha ali perto da Maria. E é muito comum que eles queiram apoiar, eles vão se apoiar aqui para poder pôr. Então você precisa ter bastante cuidado com qual estrutura você colocou aqui debaixo do presépio. Se aqui é uma caixa de papelão, a criança vai se apoiar e isso aqui tudo vai afundar, né? Então você precisa estar atento. Se a criança quiser colocar, ou se as velas já estiverem acesas, você segura a criança e você apoia e ela fica com o bracinho livre e ela pode escolher, mas você está apoiando para que ela não se apoie no presépio. Isso é muito importante como segurança mesmo. Então, a sequência do presépio que eu faço é essa, né? Então, eu canto, acendo, conto a história, Maria caminha, aí então a gente canta as músicas do reino, daquele reino, daquela semana, as crianças presenteiam, continuamos cantando e apagamos a velinha. Normalmente eu deixo uma criança apagar, nunca acender, eu que acendo as velas, mas eu vou fazer um vídeo só dicas de quem está conduzindo o presépio. Tem muita dica, que senão vai ficar muito comprido esse vídeo, mas tem um vídeo que é importante que vocês assistam. São todas as dicas de como conduzir o presépio, tá? E essa dica está lá. Apagou a velinha, crianças foram dormir, as visitas foram embora e tá tudo, então encerramos no dia de hoje. E agora vai começar então o segundo dia, ainda é pedra. Segunda velinha, terceiro dia, quarto, quinto, sexto. Então, os 6 primeiros dias ainda estamos no reino das pedras. Então, vai entrar a segunda semana, que vai ser o reino vegetal. Agora, muitas pessoas ficam presas à pedra, né? Então, vamos pensar, agora 3 coisas nós vamos conversar. A história, que história contar, que presentes trazer para o presépio e que músicas cantar. Então, se a gente for, vamos começar das músicas. Qualquer música que fale sobre aquele reino. Então, pode ser a música, por exemplo, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, por exemplo. Pode ser aquela música da Palavra Cantada, tem uma música... como que é? São trilhares de estrelas e eu nem sabia que estão lá no céu, até mesmo de dia. Daí ele fala sobre a areia, né? Então é bem bacana. Tem aquela música da cachoeira. Então você acha alguma música. E isso a gente já está entrando no segundo assunto então, que pertence ao reino mineral. Muitas pessoas ficam presas só às pedras, né? Mas vamos lembrar que do reino mineral
além das pedras, também faz parte a água, as conchas, as pérolas, a terra, a areia, os metais, né, o cobre, o ferro, o ouro, prata, qualquer metal. Você pode colocar uma cumbuquinha com um pouco de água, que depois vai receber alguma coisa. Sempre que a gente for colocar alguma coisa, por exemplo, um vidro, que eu não quero que fique assim exposto, então você procura envolver com o tecido que tem ali. E vai usando as pedras como apoio. Por exemplo, você vai fazendo assim e vai usando as pedras que vão chegando como apoio para você criar, por exemplo, ali um lago e só tá aparecendo a água que você quer e não, por exemplo, o vaso que você não quer. Tudo bem? Então, isso seriam os elementos e as músicas. E a história. Então, qual história você vai contar? Você escolhe uma história que faça sentido para você. Ou uma história que você ouvia quando você era criança, que tenha, ou seja relacionado com a pedra, com a água, com a concha. Então, você pode trazer uma história que você gosta e contar. Tem muitas histórias na internet. Então você escolhe. Eu gosto de fazer, eu acabei criando um modelo de história que ela se repete nas 4 semanas e só muda o elemento. Ela ficou uma história curta, eu gosto, ela funciona muito bem. Você pode inventar ali no meio qualquer coisa, porque a estrutura dela é sempre a mesma, e você sempre vai variando só o reino no meio da história. Para mim ela funciona muito bem. Eu acho que o presépio, quanto mais tempo ele vai passando, são mais velas para acender, então ele vai ficando mais comprido, mais músicas para cantar. Então, quanto menor a história, eu acho melhor, né? Mas você experimenta e depois me conta. A história que eu conto na primeira semana é assim. Maria e José estavam a caminho de Belém. José seguia com passos firmes e fortes, e com seu cajado guiava o caminho. Maria seguia com ele. No meio da viagem, uma lágrima rolou dos olhos de Maria. O anjo que acompanhava aquela viagem desceu e perguntou: Maria, estás a caminho de Belém, onde darás à luz a criança divina. Não estás feliz? E ela respondeu: Sim, estou muito feliz. Mas as pedras pontiagudas do caminho machucam os meus pés. O anjo então olhou para todas as pedras e as transformou em redondas e brilhantes. Assim, Maria pôde continuar o seu caminho. Acabada a história, é hora então de eu caminhar com a Maria. Sempre me perguntam também se é possível ler a história. Sim, é possível ler a história, deixa ela num cantinho, você pega com a mesma solenidade, você vai ler. Mas esses detalhes todos eu vou falar naquele vídeo que eu mencionei para vocês, que é sobre as dicas para quem está conduzindo o presépio, tá bom? Bem, então assim encerramos a primeira semana do Advento.